Fala investidor, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, sou criador do site Poder de Investimento e também do curso O Segredo por Trás dos Fundos Imobiliários. Hoje eu vou te mostrar como escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, como analisar suas métricas, como descobrir qual que paga mais dividendos, qual é mais seguro para longo prazo, qual que tende a se valorizar mais. Na verdade, eu vou abrir aqui uma parte do meu treinamento completo, um módulo dele, te mostrar todo passo a passo na prática, analisando e escolhendo os melhores fundos de acordo com o seu objetivo. Então, sem mais delongas, vamos bem direto ao ponto. Então, bora lá, pessoal. Eu abri aqui o mapa mental desse meu treinamento completo. E logo de cara você deve estar pensando, tá bom, Pedro, você vai me mostrar só um pouquinho aqui de como escolher os melhores fundos e no final vou ter que comprar esse curso para realmente aprender a escolher. Se você quiser adquirir o curso ao final desse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Mas você pode ficar tranquilo que realmente eu vou te mostrar aqui o resumo geral desse meu módulo, então um vídeo muito completo. E se você tiver interesse no curso, ele custa apenas R$ 88,00, o acesso é vitalício, tem suporte exclusivo, então não vai ser nenhuma facada no seu bolso, tá? Vamos bem direto ao ponto, onde eu vou te mostrar como escolher os melhores fundos imobiliários da Bolsa em 7 passos muito simples. Então o primeiro passo aqui vai ser basicamente entender como que os fundos imobiliários funcionam e as suas métricas. As métricas que você vai ter que olhar na hora de analisar se um fundo é bom ou se um fundo é ruim. Então, o primeiro ponto, os tipos de fundos imobiliários. Nós temos dois tipos de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Temos os fundos de papel e os fundos de tijolo. Fundos de papel são aqueles que possuem em seu portfólio renda fixa. Então, eles investem basicamente emprestando dinheiro para outras empresas que estão no ramo imobiliário. Já os fundos de tijolo são os que realmente possuem imóveis físicos em seu portfólio. E aí que vem esse ponto dos setores também. Geralmente os de papel estão no setor de títulos, de dívidas e etc. Então é o mesmo setor, mas do tijolo a gente tem fundos de shopping, fundos de hotel e assim por diante. Olha só, títulos imobiliários são geralmente os de papel, temos aqui os hospitalares, temos lajes corporativas que são de escritórios, logística e indústria, que são geralmente os de galpões, shoppings, como eu já falei, hotéis, bancários, vários outros que vão surgindo a cada dia. Então esse setor ainda está em crescimento. Cada vez veremos novos setores aqui dentro dos fundos imobiliários. E é muito importante essa parte do setor, porque tem setores que são melhores do que outros e sempre vão ser diferentes, pelo menos entre si. Então você comparar os fundos imobiliários, setores diferentes, às vezes é um pouco injusto, porque um possui maior potencial de valorização, enquanto o outro é mais seguro e gera maior dividendo. Então é um ponto muito importante entender melhor os setores dos fundos. Outro ponto essencial na hora de escolher os melhores fundos imobiliários é entender os imóveis que fazem parte desse fundo, principalmente a qualidade deles. Vale a pena você estudar sobre o rating desses imóveis. Rating. A gente sempre busca fundos imobiliários que possuem imóveis com rating AAA. Significa que são imóveis de mais qualidade, mais modernos, que teve a construção, ou pelo menos a reforma mais recente, e que tendem a estar sempre alugados, então vai ter uma vacância menor. E por fim, nessa parte, entender os fundos imobiliários inicialmente, veja também sobre os tipos de contratos que aquele fundo imobiliário possui, se ele é típico ou se ele é atípico. É claro que tem vários tipos de contratos dentro do fundo imobiliário, já que ele não vai ter um único inquilino de preferência, né? Mas o ideal é que a maioria dos contratos sejam atípicos, porque tem períodos maiores, tem um ajuste talvez relacionado a uma taxa melhor, que faz com que o fundo seja mais beneficiado e também reduza o risco de vacância, que é um dos principais vilões na hora de se analisar um fundo imobiliário. Entendendo melhor esses pontos básicos, claro que tem outras coisas aqui, mas isso aqui seria realmente o essencial, podemos ir para o passo 2, que vai ser basicamente definir as métricas que atendem às suas expectativas. E aí vai também de você entender as métricas e saber qual que você está buscando. Você busca mais dividendo, você busca mais valorização, você busca mais segurança. O que você busca em um fundo imobiliário? E vale a pena lembrar que você não pode ter tudo, tá? Então, Pedro, eu queria um melhor dividendo possível, só que ao mesmo tempo eu quero um fundo muito seguro. Uma coisa não bate com a outra. Fundos mais seguros vão ter patrimônios maiores, vão ter cap rating, que é basicamente o retorno ali de aluguel menor. Então, às vezes 0,5, 0,6, 0,7% ali estourando, só que ele tende a ter uma valorização mais constante, tende a não cair tanto em crises. Aí você vai ter que medir aqui o que você quer. Não, quero arriscar mais para ter maiores dividendos, maior valorização. E beleza, só que talvez tenha um fundo aqui que tem um potencial de vacância um pouco maior, que tem menos ativos, então se um único inquilino sair, vai ser mais afetado. É uma balança, você vai
pesar aqui o que mais te interessa. Em relação às métricas, temos várias, né? Aqui eu coloquei as 4 principais que você deve olhar. Primeira, dividend yield, os dividendos que você vai receber. Claro que eu quero maior dividendo. Todo mundo que investe em fundos imobiliários pensa nisso. Só que, como eu falei, não dá para você ter tudo. Altos dividendos aqui pode significar maior risco de vacância, menos ativos ou inquilinos no caso, um preço que caiu muito por conta de algum risco, até de acordo com esses outros aqui que eu falei. Então um dividendo muito alto pode significar também uma queda muito grande do preço, porque o dividend yield, ele nada mais é do que os dividendos pagos ali, dividido pelo preço da cota. Então se a cota cai muito, o dividend yield fica mais alto. Então sempre que você vê um dividend yield muito alto em um fundo imobiliário, é importante que você entenda o porquê disso. Aí agora eu quero te explicar essas partes iniciais, a gente tem que ver na prática. Tá bom, Pedro, você falou um monte de coisa aqui, mas onde que eu vejo isso tudo? Onde que eu sei quais são os fundos imobiliários disponíveis? Onde que eu vejo setores? Onde que eu vejo vacância, dividend yield? Onde que eu vejo tudo isso? Neste site aqui, fundosexplorer.com, vou vir aqui em fundos imobiliários e ranking de FIIs. Aqui eu vou ver todos os códigos dos fundos imobiliários da bolsa, todos estão aqui, e também o setor de cada um deles. Além de várias outras métricas, como por exemplo aqui o preço. Dá para você ver se está caro ou se está barato em relação ao patrimônio geral do fundo. O dividend yield, então aqui dá para você ver dividend yield mais baixo ou mais alto. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, eu vou filtrar para os maiores. Por exemplo, esse daqui está dando 210,9%. Início parece muito bom, né? Ah não, então esse aqui é o melhor fundo. Eu vou clicar nele para ter uma análise mais apurada. Vou analisar a quantidade de imóveis, vacância, por que deu uma rentabilidade tão alta e principalmente o histórico dos dividendos, para saber se esse dividendo ele realmente é constante, se eu busco isso, né? Então vou pegar aqui o máximo, por exemplo, e vou dar uma olhada em como que são os dividendos. Olha só, então aqui dividendo de R$63, aqui 53, aqui deu 1.149,86. Depois voltou aqui para 64, para 67. Então você pode esperar aqui um dividend yield na casa desses valores. Só que olha só um ponto interessante também. Ele está considerando de 6 em 6 meses, tá? Talvez esse fundo aqui ele seja novo, ou então ele tenha pouca negociação. Vamos ver agora em retorno real, quanto que ele valorizou. Aqui eu já estou vendo que foi negativo, né? Tá falando 97,63. Vamos pegar um gráfico para a gente ter certeza disso? Então aqui está o gráfico desse fundo. Primeiro ponto que eu vejo, não é um fundo tão interessante para eu estar analisando aqui, porque ele não tem negociações, é um volume muito baixo de negociações aqui, e realmente o que fez com que ele subisse muito foram os dividendos. Eu vou tirar o dividendo desse gráfico para você dar uma olhada. Olha só, o retorno real dele, da cota, ela começou a ser negociada a R$1.000 aqui, e hoje ela vale R$32. Então foi uma queda na cota de 97%. Ah, Pedro, mas teve muitos dividendos, realmente. Então quem pegou os dividendos está ganhando dinheiro. Comprou aqui, tá aqui, então está ganhando 332% em 3.200 dias. São 13 anos de negociação, mas não é um fundo imobiliário tão interessante para comprar por conta da liquidez dele. E o que faz com que os dividendos pareçam tão altos é justamente o valor da cota. Então talvez a gente tenha dividendos caindo aqui que era relacionado ao valor antigo dele, que era de R$1.000. Então ele pagou R$60 em relação a 1.000. É uma porcentagem muito pequena. Só que R$60 em relação a R$32 é um valor muito alto. Por isso que dá lá 200% de dividendo. Então não olhe apenas uma métrica, porque senão você pode acabar pegando fundos que não fazem sentido. Analise tudo. E principalmente as métricas mais importantes, que são essas que eu mostrei aqui para você. Então dividend yield. Procure dividend yield bom, mas analise a fundo o fundo de investimento ali para você não pegar apenas por conta do dividend yield. Quantidade de ativos. Quanto mais ativos e mais inquilinos um fundo imobiliário tiver, melhor, porque ele vai ter uma maior diversificação e se o único inquilino sair, não vai fazer diferença no seu resultado. Agora, eu tenho lá um fundo imobiliário que tem 2 inquilinos e 2 imóveis, por exemplo. Aí um inquilino sai. Ele perdeu 50% da sua receita de uma hora para outra. Isso vai fazer com que esse fundo caia muito mesmo. Aí você comprou lá porque estava com o dividend yield alto. Geralmente isso acontece porque por ter 2 inquilinos ele tem um risco maior, então o mercado precifica ele mais barato, né? E aí você vai e perde 20% em questão de um ano ali, porque você ganharia um pouco mais de dividend yield. Não faz sentido, né? Um risco muito alto aqui. Em relação à vacância, também tem a ver com a quantidade de ativos. Sempre pegue
fundos em que a vacância futura não seja um risco tão alto. Por exemplo, esse aqui é uma vacância muito arriscada futuramente, porque se um sair, a vacância é de 50%. Agora, se eu tenho lá 200 inquilinos, 200 imóveis que seja, se 10 inquilinos quiserem sair aqui, não tem problema nenhum, não vai fazer tanta diferença em relação da vacância, vai continuar sendo a vacância baixa. E por fim, o preço, né? O preço, ele segue o mercado, então se o mercado está em alto, os preços vão estar um pouco mais caros, se o mercado está em baixo, os preços vão estar um pouco mais baratos, mas tome cuidado para não comprar muito caro aqui esses fundos e também para não ir só pelo preço. Acho que esse aqui está muito barato, então eu vou comprar ele. Por exemplo, eu posso voltar aqui nessa página de ranking, nesse PVP, eu posso ver que tem alguns aqui que vão estar extremamente baratos. Olha só esse aqui, por exemplo, o preço dele é 10% do seu patrimônio. Aí você deve estar pensando, pô, Pedro, eu vou comprar esse aqui logo, vou pagar 10% do que realmente vale. Mas às vezes esse fundo está com dívida, ou então esse preço aqui está desatualizado por conta da liquidez desse fundo que não é negociado todo dia. O normal dos fundos imobiliários é que o PVP ele varia ali entre 60% e 120%. Abaixo disso, provavelmente tem algum problema, ou no setor em geral, que isso acontece também, tá? Então, por exemplo, agora tem aí uma conversa no mercado que pode taxar os dividendos. Aí talvez fique um pouco abaixo ali um tempo, pode ser uma oportunidade de comprar, porque se não ficar vai voltar para essa média. Ou então é porque está com um grande risco aqui em um fundo, então talvez esse aqui você olhe ele e ache que está barato, porque é só 20% do preço real. Só que pode ser que ele esteja prestes a desocupar um imóvel ou ter alguma ação judicial contra ele acontecendo, e aí do nada, de uma semana para outra, isso aqui volta a estar perto de 1 porque teve um prejuízo muito grande, algo do tipo. É aquilo, né? Não existe almoço grátis, então se um fundo está muito barato, tem uma razão para isso. E ao mesmo tempo tem uns fundos que estão muito caros aqui, então um fundo que está valendo 20 vezes o valor sobre o patrimonial dele, né? Então não faz sentido, está pagando 20 vezes mais do que ele vale, só que tem que analisar a fundo por quê, né? O que está acontecendo para estar 23. Esses valores que ficam muito acima, geralmente tem algum erro aqui em relação ao patrimônio, aos imóveis, tá saindo uma venda aqui, ou então entrando algum imóvel agora, ou é um fundo muito pequeno, que é difícil analisar isso de forma normal, igual você analisa os outros. Quando a gente pega os fundos maiores, com maior liquidez, vai estar na casa de 1 aqui, 1.2, como eu falei, entre 0,6 e 1.2. O normal é ficar na casa de 1. E você pode definir como filtro, eu não quero pagar mais do que 1 aqui, então eu quero pagar no máximo o que realmente vale aqui o patrimônio desse fundo. Beleza, é um ótimo filtro para você fazer. Definindo essas métricas e qual que seria o valor ideal para você aqui em cada um desses, né? Você pode ir para o passo 3, que vai ser filtrar a lista de fundos de acordo com as métricas escolhidas. Então o ideal é que você tenha uma planilha de Excel, e aí que vem o ponto do curso, né? Ah, Pedro, então tem que comprar o seu curso para ter acesso, por exemplo, a essa planilha aqui, onde eu coloco todos os fundos e aí eu filtro por setor, consigo filtrar aqui em relação ao dividend yield para diminuir, porque inicialmente, aqui já faz um tempo que eu não atualizo, então agora deve ter aumentado um pouquinho já. Mas aqui eu tenho 460 fundos, então para eu escolher os melhores aqui, o trabalho é muito grande. Mas eu posso vir nessa planilha e filtrar, de forma que de 460 sobrem 200 para escolher. Depois eu consigo colocar novos filtros que eu vou mostrar para vocês ainda no vídeo de hoje. Então nessa planilha que eu disponibilizo no curso, eu consigo fazer tudo isso. Mas você não é obrigado a comprar o curso para isso. Você pode simplesmente vir aqui no site que eu te mostrei, Fundos Explorer, e fazer seus próprios filtros. Você vai analisar aqui fundo por fundo, vai definir aqui os valores interessantes para você e vai já conseguir eliminar vários desses fundos aqui que você não tem interesse. Por exemplo, vou pegar aqui essas métricas e vou dar alguns exemplos de filtro. Vou até usar aqui o do curso mesmo. Dividend yield. Vamos supor que eu quero dividend yield pelo menos razoável. Eu posso falar que eu quero apenas os fundos com dividend yield maior de 0,5% ao mês. Em relação à quantidade de ativos, eu quero um fundo que tenha pelo menos 10 ativos aqui, 10 inquilinos que seja. A vacância, eu quero apenas fundos que tenham uma vacância menor do que 20%. Preço, eu quero fundos que tenham PVP menor que 1.2. Eu posso também colocar que ele tem que estar maior do que 0.5, para eu não pegar aqueles fundos que têm baixa liquidez ou que está com algum erro em relação a imóveis, etc. Eu realmente quero os fundos mais seguros. E tudo isso eu consigo fazer nessa planilha. Então você pode desenvolver também sua própria planilha ou então utilizar essa que está no curso. Aqui, por exemplo, eu vou aqui em Between e coloco entre 0.5 e 1.2 que eu tinha colocado lá, né? Então vou dar um OK. Ele vai filtrar todos os fundos que estão entre esses valores em relação ao PVP. Também consigo fazer a mesma coisa de dividend yield, né? Colocar só os fundos que estão... Na verdade, eu gosto de pegar essa média aqui. Média dos últimos 12 meses, mensal, né? Vou colocar só
os que estão maiores do que 0,5 que eu coloquei lá, né? Então dá um ok aqui, pegar só os que estão maiores que 0,5% ao mês. Então esse é o primeiro ponto para você conseguir escolher os melhores que atendem seus objetivos, pegar essas métricas aqui mais fáceis de filtrar e fazer um filtro na lista total desses fundos. De 460 vai cair para uns 200, 190, se você for muito rígido, cai para uns 130, 120 fundos. No passo 4, você vai definir como que a sua carteira de fundos imobiliários vai estar distribuída. É muito comum virem me perguntar: Pedro, qual que é o melhor fundo imobiliário? Qual que você me indica? Vou falar para você: eu não sei. Como assim, Pedro? Você não estuda esse aí todo dia, você não tem um curso sobre isso, você não tem um livro que você escreveu onde você analisa todos os fundos e dá uma lista lá dos melhores? Tenho, o estudo está no curso também. Mas a questão é, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o risco que você aceita assumir? Você quer algo mais seguro? Foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Então você vai ter que entender primeiro o que você quer, como que a sua carteira de investimentos vai estar distribuída. De acordo com isso, você vai aí sim analisar os fundos. Então você vai ver aqui, por exemplo, quais são os setores que você quer na sua carteira, qual que é a porcentagem da sua carteira que você vai destinar para fundos imobiliários. Essa porcentagem dá quanto em valor? Porque muitas vezes a gente tem lá R$1.000 para fundos imobiliários. Se você colocou R$1.000 para fundos imobiliários, você vai conseguir ter no máximo uns 8 ou 7 fundos. Então não tem muito para onde correr. Você vai ter que fazer um filtro ali muito específico e ampliando a sua carteira ao longo do tempo. Agora eu quero iniciar uma carteira com R$100.000. Beleza, agora já dá para fazer uma análise diferente, dá para ter mais fundos, dá para ter uma carteira mais diversificada. Você vai ter que definir para você como que você quer distribuir essa sua carteira de investimentos. No quinto passo, você vai separar os fundos imobiliários por setor e também vai levar em consideração isso daqui. Por exemplo, eu defini que eu só quero, estudei melhor os setores, vi qual que era melhor e agora eu só quero shopping, hotel e logística. Então você vai pegar só esses setores e vai comparar só os fundos que estão dentro desses setores. Não faz sentido eu comparar um fundo de shopping com um fundo de hotel. Na maior parte das vezes não faz sentido, porque são métricas muito diferentes de um para o outro. Então o ideal é que você separe esses fundos por setor, como eu fiz aqui, shoppings. Aí aqui em shoppings eu vou ter esses fundos e vou conseguir comparar as métricas. No caso aqui eu tirei isso aqui para comparar melhor outra coisa, mas aqui eu tenho todas aquelas métricas agora para esses fundos. Aí eu posso analisar, posso fazer filtros melhores aqui. De acordo com esse filtro, eu consigo ver, por exemplo, a média de PVP desses fundos. Olha só, eu estou vendo que tem um aqui que está muito barato, estou vendo que tem um aqui que está acima da média. Em relação a dividend yield, a média dos últimos 12 meses, consigo ver que tem uns aqui que estão pagando mais, outros estão pagando menos. De acordo com isso aqui, eu vou conseguir escolher o melhor. Por exemplo, inicialmente, esse aqui parece estar melhor. Ele está pagando 0,9% ao mês. Mas é claro que eu vou ter que seguir para os próximos passos para conseguir comparar melhor um com o outro e ver qual que seria melhor para o meu objetivo. No sexto passo, eu vou comparar os balanços desses fundos imobiliários do mesmo setor. O ideal é que, na verdade, nesse passo 5, você já faça um filtro inicial. Já elimine ali o máximo de fundos que você consiga, com esses mesmos filtros aqui de dividend yield, quantidade de ativos, vacância, etc, para que você tenha o mínimo possível de fundos, para que você tenha que ler o balanço, que essa é a parte chata. Essa parte aqui, você tendo uma planilha, tendo todo o material, você faz rapidinho. Agora, esse passo 6 é aquele que você às vezes enrola um pouquinho para fazer, porque é chato. Você vai abrir aqui o fundo imobiliário, vou pegar qualquer um aqui, pode ser esse mesmo. E eu fui lá embaixo e tá aqui, informe periódico, etc. Eu vou abrir ele. E aqui você vai ter um documento desse para cada fundo. Nesse documento vai ter tudo do fundo. Qual que é a posição da carteira dele, quais são os tipos de imóveis, qual está sendo o lucro, o resultado geral. Você vai ter que ler esses resultados de todos os fundos que você deseja, né? Para que você consiga comparar um com o outro e ver o que é interessante realmente para você também ver as pegadinhas, né? Tem fundo aqui que às vezes tem uma dívida maior, que tem algum compromisso maior, tem contratos vencendo. É importante que você faça essa análise mais avançada. Essa parte é mais chata, como eu falei, mas também você fazendo isso uma única vez, depois fica tranquilo, porque vamos supor que eu tenho aí 6 fundos imobiliários, eu escolhi, perdi aqui em questão, perdi não, né? Investi o meu tempo aqui, umas 2 semaninhas para montar essa minha carteira, depois basta que você veja esse informe de 3 em 3 meses desses 6 fundos, aí fica muito mais tranquilo. Ah não, Pedro, eu quero adicionar algum outro, você vai fazer essa mesma análise para um único fundo, também é muito mais tranquilo depois que você já aprendeu a fazer e já fez uma vez. E o passo 7, que é o último, é fazer uma pesquisa mais abrangente sobre os fundos selecionados. Antes de comprar um fundo imobiliário, eu gosto muito de ver o que estão falando sobre ele. Ah, Pedro, mas aí você vai sair da sua análise, você fez toda uma análise aqui, aí você vai ver ainda a opinião
os terceiros, é claro que você tem que filtrar quem está falando, onde está falando, por que está falando isso, né? Às vezes você pega um momento que o setor imobiliário está ruim, né? Os fundos imobiliários estão caindo, aí vai ter muita gente falando mal. Mas se você pegar lugares que você confia, pessoas que você confia, vale a pena sim pesquisar até na internet sobre esses fundos. No canal, aí no YouTube tem vários bons profissionais que fazem vídeos sobre os fundos imobiliários, mostrando em relação a quem são os locatários, se são bons, se os contratos são bons, para realmente validar tudo que você já analisou aqui. Tendo essa validação, você já vai conseguir escolher os melhores fundos para você e vai conseguir comprar eles sem muita dificuldade. Teve também uma parte nessa de comparação aqui por setor que eu desenvolvi essa planilha que é bem interessante, onde eu coloco os fundos do setor papel aqui, por exemplo, e consigo fazer um ranking desses fundos comparando várias dessas métricas. Então, de acordo com o resultado aqui desse fundo em relação a dividendo, a preço, a liquidez, eu consigo ter uma soma geral de qual que seria melhor. Por exemplo, aqui no momento da análise que eu fiz, esse aqui seria o mais interessante considerando tudo. Aí é claro, eu vou pegar aqui os principais, né? Vou fazer uma análise mais criteriosa, vou ler os balanços e ver se realmente esse seria o mais interessante para o meu objetivo. Mas tem várias formas de você estar filtrando para facilitar o processo, porque pensa, eu tenho que ler esse relatório aqui de todos os fundos. Tem 400 na bolsa. Não dá, né? Então realmente tem que fazer aquele filtro inicial. Por isso que é importante você ter ferramentas para isso. E é basicamente assim que você escolhe os melhores fundos imobiliários da bolsa de valores. E claro, se você quiser ter acesso ao curso, onde tem todas as ferramentas, explicação de cada um das métricas, o que olhar, como utilizar cada uma das planilhas, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. Vai cair nesse site, o valor dele realmente é esse, o valor normal é R$ 149,90, está saindo na promoção por R$ 88 agora, já tenho quase 30 alunos, apenas avaliações positivas, e além do curso você recebe todas as planilhas aqui, essas aqui são apenas 2, mas tem mais lá, te ajuda nesse processo. Tem a planilha também de controle de investimentos, que dá para você colocar tudo que você tem, vai falar quanto você está ganhando, qual que é o imposto a pagar se você vender um fundo, e também acompanha o meu livro completo sobre fundos imobiliários, seria este daqui, são 177 páginas, então o curso é esse livro em vídeo, um complementa o outro na verdade, e todos os dois se tratam de um curso prático, tá? Então eu ensino tudo sobre fundos imobiliários, a parte teórica, mas o forte mesmo é que ao longo aqui dos ensinamentos eu vou realmente selecionando uma carteira de fundos imobiliários com tudo que eu ensino ao longo do curso e do livro. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima, bons investimentos e fui!